A sua posição mostra onde você chegou. Agora, a forma como você trata as pessoas mostra quem você se tornou. Portanto, muito cuidado como você age com as pessoas, né? Isso diz muito sobre você. Isso diz muito sobre você. Seja uma pessoa do bem. Seja uma pessoa do bem. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Eu quero aproveitar logo esse início de vídeo, agradecer, recebi algumas mensagens pelo Dia do Professor, que foi recentemente, né? Aqui aproveito também, eu externei os votos de felicidades no Instagram, mas quero aproveitar aqui, ainda que tardiamente, reforçar essa mensagem de parabéns aos professores. Entendo que a educação é um problema no nosso Brasil, é um problema de longa data e que só vem se deteriorando, mas acredito que o que pode transformar a vida das pessoas é o conhecimento. Em sendo assim, um bom professor faz toda a diferença na vida de uma criança, de um adolescente e ao longo de toda a nossa existência. Os bons mestres são inesquecíveis e eles nos ajudam a transformar as nossas vidas. Então, parabéns a todos os mestres, aqueles que dedicam sua vida a ajudar a transformar a vida de outras pessoas, que fazem a diferença na vida de outras pessoas. A Silvia Nascimento mandou uma mensagem para mim: parabéns a você que é um educador incrível, tem a linda missão de transformar vidas compartilhando conhecimentos. Muita gratidão a você. Silvia, que já fez parte de um programa de treinamento de liderança que fiz presencialmente tempos atrás. E obrigado, Silvia, pela mensagem, pela lembrança, pelas palavras, né? Muito obrigado. Quero começar esse vídeo repercutindo aqui algumas mensagens que vocês deixaram. Arthur Guimarães mandou uma mensagem: a Oi ganhando esse caso contra as operadoras, deveria se buscar também, os acionistas deveriam buscar também ser ressarcidos pelos prejuízos provocados. Olha, Arthur, nós estamos falando também ao longo dessa semana sobre a importância do investidor aprender a ser um investidor ativo. Nós estamos ainda engatinhando enquanto investidores, né? Menos de 4% da população investe em bolsa de valores. Nos Estados Unidos varia entre 54% e 58% da população. Há uma cultura, há um entendimento. E lá eles são ativos, investidores ativos, ou seja, eles batem na porta do RI das empresas, procuram informações, fazem críticas, pressionam para tirar dúvidas. Se as empresas não os atendem ou se eles se sentem prejudicados de alguma maneira, eles procuram os órgãos reguladores, a imprensa e cobram isso pelos canais devidos, pelos canais competentes. Aqui nós não temos essa tradição, nós não temos tradição de investir e também não temos, enquanto sociedade, a tradição de exercitar a nossa cidadania, ou seja, de exercer os nossos direitos. Então, as pessoas não interagem, isso me causa muita estranheza, não interagem com as empresas que investem. Então esse é um grande problema. E, consequentemente, não tem a cultura de buscar defender os seus direitos. Estamos comentando, por exemplo, o episódio do IRB, né? Que é um caso crasso de manipulação de mercado, é um caso crasso como é que eu vou dizer, de utilizar fraudes contábeis, fraudes de demonstrações financeiras para induzir os investidores a erro. Os investidores que investiam em IRB acreditavam na empresa e a empresa não era nada daquilo que eles acreditavam. Mas os balanços fraudados diziam que a empresa era muito boa, mas eram fraudados. E isso só foi revelado porque uma empresa da área de investimentos, a Esquadra, começou a olhar nas entrelinhas o demonstrativo de resultados do IRB e percebeu que tinha algo errado. E aí aprofundou os estudos, quase que investigativos, vamos dizer assim, até chegar à conclusão que aquilo tudo era um castelo de areia, que não se sustentaria a primeira onda.
e denunciou de forma repetitiva o que estava acontecendo, até que a verdade veio a público, né? Até que a verdade veio à tona. Mas como os minoritários podem defender os seus interesses, né? Temos agora aí uma ação civil pública contra o IRB. Os minoritários do IRB precisam se articular, precisam conhecer isso. Ao mesmo tempo, como é que os minoritários podem se organizar antes que sejam vítimas de atrocidades como essas? Essa é uma outra reflexão. Aqui a gente já disse, olha, os minoritários da Oi precisam se organizar para tentar ter uma presença nos comitês, nos conselhos da empresa, para se fazer ouvir, para entender os bastidores da empresa, que aqui nós falamos muitas vezes, no estudo de caso que fazemos da empresa, falamos de acontecimentos, de coisas que já aconteceram ou que estão por acontecer, à luz do que o presidente da empresa diz, à luz das informações que nós temos, mas nem sempre temos todas as informações, né? Nem sempre temos todas as informações. Então, o minoritário de uma empresa como a Oi, ele precisa se organizar mediante uma associação e reivindicar uma presença nos comitês da empresa, nos conselhos da empresa. Isso é saudável. Isso é saudável. Em qualquer empresa, isso é saudável. O investidor se organizar para participar. Se organizar para participar. Os grandes investidores fazem isso, né? Os grandes investidores fazem isso. Eles conseguem assentos dentro dos conselhos das empresas. O Alaska tem participação grande, por exemplo, na Cogna. Ele está lá dentro, participando, entendendo a gestão da empresa, entendendo o que está acontecendo. A BlackRock tem uma participação expressiva na Cogna. Ele está lá dentro. A BlackRock está lá dentro, participando. E por aí vai, são alguns exemplos, né? O grande investidor tem um modo de agir. O pequeno não, o pequeno fica na superfície boiando, sem saber o que está acontecendo, sem saber por que está acontecendo, entendeu? Então ele é vítima fácil de manobras, de dolos, né? De coisas que acontecem e que ele não tem o menor conhecimento do que está acontecendo. Então é preciso se organizar. Eu sempre defendo aqui que o investidor precisa mudar hábitos, comportamentos na Bolsa de Valores. Laércio Ferreira mandou mensagem. Lembro que desde o acordo de compra da rede móvel, as áreas comerciais das operadoras TIM, Vivo e Claro estavam abordando os clientes da Oi para mudar de operadora. E agora estão alegando que a base de clientes diminuiu. Sim, bem lembrado, Laércio, bem lembrado, porque isso de fato aconteceu. Tem depoimentos de pessoas que me disseram isso. Então, se essa base móvel de clientes reduziu, em parte também foi por conta desse assédio deslavado que as operadoras fizeram, ainda enquanto esperavam a decisão do CAD. Mas eles já estavam fazendo essa abordagem e convencendo vários clientes a mudarem da Oi Móvel para TIM, Vivo e Claro. Isso é fato, isso é verdadeiro. Jura mandou uma mensagem. Lembro perfeitamente da sua fala sobre a taxa de juros. Mais uma vez estava certíssimo. Obrigado, Jura, pelas palavras. A gente disse que a taxa de juros ficaria em 13,75. Dissemos isso aí uns 40 dias antes da última reunião do Banco Central e dissemos que seria uma estupidez se tivesse um novo movimento de alta. E de fato ele não aconteceu, né? Predominou o quê? A racionalidade. A gente faz análises de cenários baseado em probabilidades. E a gente conjectura aqui o que é mais provável de acontecer. É assim que se constrói a análise de cenários e de probabilidades. Réu Oliveira, pragmatismo ganhar dinheiro em qualquer governo. Isso é o que os grandes empresários e investidores fazem. Ideologia no mercado financeiro não dá certo. Verdade, Réu. Esse é um pensamento tosco que só os pequenos investidores têm. Os grandes não sofrem desse mal. Um inscrito aqui do canal Investidor Mais, ele colocou: a cada dia que passa a qualidade dos vídeos aumentam aqui no canal. Relembro do começo, quando iniciei minha jornada aqui no Viver de Renda, me vi olhando para um vasto mar, observando a superfície. Hoje percebo que já estou diante da superfície, distante da superfície. Hoje eu percebo que já estou distante da superfície.
em constante aprendizado, mantendo sempre a humildade e o espírito de abertura, sabendo que ainda existe muito a mergulhar por esse mundo dos investimentos. De coração, obrigado por acompanhar, por compartilhar seu conhecimento e mostrar a verdade sem interesses ocultos. Olha, muito obrigado pelas palavras, né? Muito obrigado. Fico feliz com suas palavras. E, de fato, a gente cumpre esse propósito aqui de compartilhar experiências, conteúdos, conhecimentos, coisas que aprendi, vivi. E se isso faz diferença na vida de vocês, poxa, eu fico muito, muito feliz, entendeu? De coração, fico muito grato por fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu tenho dito que aqui o número de pessoas no Brasil que investem em bolsa é muito pequeno. E isso é fato, não há como contestar. Né? E quando a gente compara o Brasil com outros países, né, isso fica de forma muito evidente. Se você entrar em alguns sites, por exemplo, você pode entrar no tradinghours.com, www.tradinghours.com. Ele agrega informações sobre bolsa de valores ao redor do mundo. www.tradinghours.com. Ele agrega informações de bolsa de valores ao redor do mundo. Ele lista cerca de um pouco mais de 900 bolsas ele tem nos seus bancos de dados. E dessas mais de 900 bolsas que o site acompanha, por volta de 138 são consideradas as principais da listagem. Os países aparecem em destaque, né, quando a gente olha para perceber quais são as maiores bolsas em valores de mercado, né, o que é que a gente enxerga? A Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, né, ela movimenta 25,82 trilhões de dólares. 25,82 trilhões de dólares. Em seguida vem a Nasdaq, também uma bolsa americana, com 17,36 trilhões de dólares. Então veja que apenas essas duas bolsas, nós já estamos falando aí 43 trilhões de dólares, não é mesmo? 43 milhões de dólares em duas bolsas, ou seja, dos Estados Unidos. 43 trilhões de dólares, valor de mercado de duas bolsas americanas, Nasdaq e a de Nova York, né? Aí depois delas vem Xangai com 7,37 trilhões de dólares em valor de mercado, a Euronext com 6,41 trilhões de dólares, a Shenzhen Stock Exchange com 5,28 trilhões de dólares, a Japan Exchange 5,16 trilhões de dólares, a Hong Kong Exchange com 5 trilhões de dólares, e aí depois vem outras bolsas com valor de mercado aí entre 3, 2 trilhões, mais ou menos. Então veja que boa parte do dinheiro que circula no mundo circula nos Estados Unidos. Boa parte do dinheiro que circula no mundo circula nos Estados Unidos, né? Então isso é muito importante entender. Os investidores, eles buscam o território americano para fazer investimentos, né? Lá estão as maiores bolsas em valor de mercado do mundo, a de Nova York com 25,8 trilhões de dólares, a Nasdaq com 17,36 trilhões de dólares. Então nós podemos entender isso, de que boa parte do movimento financeiro mundial no mercado de ações, ele acontece dentro do território americano. Isso é assim, será assim durante décadas e décadas, né? Porque conspira a favor dos Estados Unidos um sistema jurídico muito bom, empresas muito boas, inovação, tecnologia, boas administrações, tradição, cultura. Tudo isso faz com que os Estados Unidos tenham este posicionamento de atração dos investidores do mundo inteiro. É isso que a gente precisa entender. Entre 2013 e 2022, a capitalização total das bolsas de valores ao redor do mundo cresceu de 65 trilhões de dólares para 105 trilhões de dólares.
a capitalização total de mercado nas bolsas de valores passaram de 65 trilhões para 105 trilhões. Né? O número de pessoas que investem em bolsa tem crescido no mundo inteiro, é maior do que nunca. A economia do mundo vem crescendo, a despeito dos percalços, a despeito dos tropeços, é assim mesmo, né? A vida é assim, mas continua a economia do mundo crescendo. E mais empresas, ano a ano, estão abrindo capital, atraindo mais investidores, né? Essa é uma tendência que vem se acentuando bastante, inclusive pós-pandemia, sem que tenha nenhum tipo de sinal de desaceleração. Em 2021, a capitalização dos mercados na Bolsa de Valores chegou a 121 trilhões de dólares. Em 2021, a capitalização das bolsas de valores chegou a 121 trilhões de dólares. Né? Quais são os países que se destacam em número de investidores? Os Estados Unidos é o maior país com número de investidores, né? Cerca de 145 milhões de pessoas. Eles têm as maiores bolsas do mundo, Nova York e Nasdaq, e eles têm 145 milhões de investidores neste momento investindo na bolsa. Dentre todos os americanos que estão na bolsa, os 10% mais ricos são donos de quase 90% das ações em circulação na bolsa. Então vejam que quem mais tem, mais investe. A lógica, né? Quem mais tem é o que mais investe. Cerca de 55% dos adultos americanos, 56% dos adultos americanos possuem atualmente ações na bolsa de valores. 56%. Dados agora do final de 2021. 56% possuem ações na Bolsa de Valores. 90% são homens brancos. 55% têm mais de 60 anos de idade. Então, pessoas brancas, pessoas com mais idade, né? Estão na Bolsa. Por outro lado, a maioria dos estadunidenses, eles detêm ações de forma indireta, por meio de fundos. Se você observar, em 2019, só 15% do total de pessoas tinham dinheiro diretamente investido na Bolsa. A grande maioria investe por meio dos fundos de ações, ou seja, delegam a gestão para outras pessoas, gestores de fundos, ok? E é normal, porque investir não é fácil, investir é uma atividade complexa, é preciso conhecimento, é preciso preparo, e boa parte das pessoas não o tem, e aí transita para terceiros. Né? O país que tem a maior população do mundo, ele não é o país que tem o maior número de investidores, estamos falando da China. Né? A China, apesar de ter uma população na casa dos bilhões de pessoas, ela possui apenas 80 milhões de investidores. 80 milhões de investidores estão investidos em duas bolsas, a de Xangai e a de Shenzhen. Esse número vem crescendo nos últimos anos, acompanhando, obviamente, o crescimento do país, mas há toda uma problemática envolvendo China aí de excesso de intervencionismo, de controle. Tudo isso afasta também investidores das bolsas chinesas, né? Inclusive os chineses. Né? No Brasil, o número de investidores vem crescendo, isso é positivo. De 2019 para 2021, nós saímos de pouco menos de 1 milhão de investidores para mais de 5 milhões. Isso é bom, isso é positivo, né? Mais e mais pessoas, sobretudo jovens, estão entrando na Bolsa de Valores, mulheres também estão entrando na Bolsa de Valores. Ela está se tornando mais acessível, né? Há mais informações sobre o assunto na internet, né? E as pessoas estão se posicionando. Isso é bom. Falta preparo, falta conhecimento. Isso a gente alerta aqui todo o tempo, né?
A maioria dos investidores no Brasil são pessoas da classe média para cima. Tem algum nível de educação, pelo menos ensino médio completo ou ensino superior incompleto ou completo. Possuem também maior tolerância ao risco. Quem entra na bolsa tem maior tolerância ao risco. Eles estão buscando aumento de renda, Em grande parte, os investidores brasileiros são homens, mas a parcela de mulheres vem crescendo bastante. Ainda são minoria, mas estão ocupando cada vez mais espaço. E são mais corajosas ao investir. Demoram mais para começar a investir, mas investem quantias superiores aos homens, né? Então, são alguns dados que falam aí sobre esse mundo fascinante das bolsas de valores do mundo, as bolsas de valores do mundo, os investimentos. Este é um caminho de geração de riqueza, esse é um caminho de transformação de vida que eu aqui recomendo a todos que sofistiquem o seu conhecimento, aprendam a investir, porque é daí que nós podemos construir efetivamente a nossa sonhada independência financeira. A independência financeira vem dessa perspectiva de trabalhar a nossa melhor capacidade de investir na bolsa. Por falar nisso, conheça a nossa seleção de empresas, que é um guia, é um GPS. Você tem dúvidas do que fazer, quando fazer, como fazer, adquira a seleção de empresas. 7, 8 empresas com visão de longo prazo e mais. Mensalmente, análise de cenário macroeconômico, olhando China, Europa, Estados Unidos, Brasil. Você, portanto, tem, vamos dizer assim, um mapa, um passo a passo do que fazer e vai lhe ajudar muito a definir suas estratégias e fazer as suas escolhas. R$180, está de graça. Aproveite essa oportunidade. Faça agora mesmo a seleção de empresas. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.